Eu logicamente, né, como todo mundo sabe, eu já gravei um vídeo falando um pouquinho sobre literatura clássica, que se origina muito do estilo folhetim. O que é o estilo folhetim? É o estilo novela, é o estilo seriado. O que é a novela, o que é o seriado? É aquela história que é contada em capítulos e um capítulo tem uma conexão direta com o próximo, onde você cria o que nós chamamos de gancho. Você cria um gancho porque o gancho traz a obrigatoriedade de ver o próximo capítulo. Você não pode ver um capítulo só, você é obrigado a ver o próximo capítulo. Isso é o que antigamente se chamava de seriado ou novela. Na novela, os seriados são muito similares, são praticamente a mesma coisa, só com nomes diferentes. A novela é um nome que foi criado no Brasil para um seriado, tá? Além disso, existe a série, que é um pouco diferente, porque a série, um capítulo não tem uma conexão direta, obrigatória com o outro. Não, não tem. A série, os capítulos têm uma certa independência entre si, apesar de que eles contam uma história mais ou menos linear, tá? Mas os episódios vão contando histórias independentes de um grande contexto, né? É o que acontece com, por exemplo, eu já citei em outro vídeo, por exemplo, a série Friends, que é uma série de humor, é uma série de comédia que eu gosto demais, mas as histórias são assim, com raras exceções, alguns poucos episódios, existe uma conexão direta entre um e outro, mas na maioria, 99%, e não existe essa conexão direta. Um episódio não continua no próximo. Já na novela, isso acontece, tá? Se você pensar em algumas séries de televisão, algumas séries de streaming, né? Você vai perceber que existe uma conexão direta entre um episódio e outro. Eles são interconectados. Não tem como você encerrar um episódio sem deixar alguma coisa no ar, sem ficar sem algumas respostas, né? Já isso é o estilo seriado. No estilo série, você pode ver um episódio isoladamente dos outros, porque não há uma conexão direta obrigatória. Seriado, conexão direta é obrigatória. Série, sem conexão direta, sem conexão obrigatória. Antes de tudo, como sempre, eu tenho que pedir a vocês, né? Se inscrevam no canal, tanto no YouTube como no TikTok, né? E acompanhem as nossas lives, que estão realmente com um público muito grande, muito legal mesmo. Estou muito satisfeito com isso. E também entre para o nosso clube de membros. O clube de membros no YouTube ajuda o canal a crescer. Isso é muito importante. E não deixe no YouTube também de deixar o seu valeu demais, aquela mãozinha, né? Do valeu demais, que é muito importante para um canal novo, um canal que está tentando se estabelecer. Isso é bem legal, tá? Bom, nesse vídeo específico de hoje, eu quero falar um pouquinho sobre um dos grandes mitos da literatura, talvez o maior de todos os mitos, um dos mitos mais antigos da literatura de uma forma geral, tá? Um mito que começou, inclusive, antes da literatura impressa, quando a cultura era passada de uma geração para outra meramente de forma falada, né? De uma forma contada. Você contava uma história para os seus filhos contavam para os netos para os bisnetos e por aí e adiante. Então, era uma cultura oral, e esses mitos cresceram nessa época. Muito posteriormente, quando a imprensa escrita se estabeleceu, começou a existir uma imprensa escrita, então alguns autores resolveram coletar essas fábulas, essas histórias, né? Essa coisa da cultura oral e reunir num texto, transformar isso num texto. Um dos mitos mais famosos desse tipo, logicamente eu tenho que falar aqui das fábulas, né? As fábulas são um exemplo clássico da cultura oral que acabou sendo passado para a cultura escrita, posteriormente para a cultura visual e hoje em dia fazem parte da cultura pop, da cultura popular, né? Todas as, né, o Chapeuzinho Vermelho, a menina, como é que é? Cachinhos Dourados, né? E várias outras, Peter Pan
e, sei lá, a Cinderela, e a Branca de Neve, e a Bela Adormecida, tudo isso fazia parte da cultura oral. E chegou um momento em que um autor resolveu transcrever isso, passar isso para uma cultura escrita e tornou isso muito mais permanente, né? Tanto é que muita história da cultura oral, quando foi para a cultura escrita, ficou muito deturpada. E a gente, às vezes, tenta recuperar a cultura oral antiga, mais antiga de todas, de séculos no passado, tá? As histórias originais, por exemplo, de João e Maria. Dessa cultura oral, um dos mitos mais poderosos, mais fantásticos, é, sem dúvida nenhuma, o Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda. Isso é um mito extraordinário, muito antigo e que continua encantando gerações e mais gerações. A minha geração já amava a lenda do Rei Arthur e as gerações posteriores continuaram gostando e da linguagem oral passou para a linguagem escrita, da linguagem escrita passou para a linguagem visual, passou para os longa-metragens, passou para as séries, as novelas, os seriados. O Rei Arthur continua sendo cantado em prosa e verso em diversas versões, né? Tem muitas versões do Rei Arthur, algumas delas até acabaram se tornando muito populares, como é o caso da história da Espada na Pedra, né? Que é o caso do Howard Pyle, quando fez esse álbum aqui, essa publicação aqui. Isso aqui é uma edição relativamente nova, do famoso Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda, do Howard Pyle. Tá? Existem vários autores que pegaram o mito do Rei Arthur e transcreveram, passaram para o papel, passaram para a escrita. Tá? Isso é muito importante você entender. Existem várias versões da história do Rei Arthur, algumas mais fantasiosas, mais místicas, mais mitológicas e outras um pouco mais realistas, um pouco mais baseados na história, tá? Uma das mais antigas, talvez até a mais antiga, de acordo com os historiadores, é a mais antiga, é a do Sir Thomas Malory. Sir Thomas Malory é um escritor muito antigo, tá? Do século, acho que é do século XV, se eu não me engano, que botou no papel pela primeira vez o culto oral, a mitologia oral, ou seja, contada de uma pessoa para outra ao longo dos séculos. Foi um dos primeiros a botar. E existem essas duas edições aqui, mas existem edições mais novas, eu vou mostrar aqui daqui a pouco. A Morte de Arthur. O título que ele deu foi A Morte de Arthur. Eu acho um título um pouco exagerado, porque antes de contar a morte de Arthur, tem que contar toda a passagem dele. Mas o livro ganhou esse título na época. A Morte de Arthur é um dos retratos mais antigos da história do Rei Arthur. Tá? Recentemente, a editora Nova Fronteira, publicou esse volumão aqui, esse box aqui, uma caixa bonita, tal, com A Morte de Arthur, em também dois volumes com uma edição muito bonita. Essa edição é muito bonita, belíssima edição da editora Nova Fronteira, mas é o mesmo que consta nesses dois volumes que você encontra bem mais barato, tá? Até a tradução eu acho que é a mesma, tá? A tradução de Sir Thomas Malory, o texto de Sir Thomas Malory para o mito do Rei Arthur, dos Cavaleiros da Távola Redonda e toda aquela mitologia que cercava o Rei Arthur. Essa edição é bem legal, bem bacana, é um box bonito, vem com uma caixa de papelão grosso aqui, é bem legal mesmo, vale a pena. Isso aqui você encontra mais facilmente. O outro que eu mostrei aqui para vocês, a outra edição, você vai encontrar mais em sebo, mas é uma edição bem mais simples, né? É capa cartão, é o que nós chamamos de brochura, né? É a brochura. Esse aqui já é um livro muito mais sofisticado, mas vale a pena mesmo, se você quiser conhecer o primeiro romance, a primeira transcrição do Rei Arthur e dos Cavaleiros da Távola Redonda, você vai ler A Morte de Arthur nesse volumão aqui
do Sir Thomas Malory, publicado pela Nova Fronteira, tá? Bom, mas o mito do Rei Arthur foi cantado em prosa e verso em todos os modos, por exemplo, como aqui nesse romance que eu já mostrei aqui, que foi publicado pela Zahar. Aqui é a versão do Howard Pyle, bem mais nova do que a do Sir Thomas Malory. E aqui é um romance muito mais, vamos dizer assim, muito mais ficcional, muito mais lúdico, né? Não tem aquela crueza um pouco maior que aparecia na versão do Sir Thomas Malory, mas também é um romance bem legal. E várias ediçõezinhas que você encontra muito baratinho, olha aqui, ó, várias ediçõezinhas que você encontra da Martins Fontes, todas elas da Martins Fontes, que você encontra em livros de bolso. Livros de bolso de pequenas parciais, de histórias parciais do grande romance O Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda. Porque muita coisa também foi incluída na história total do Rei Arthur e dos Cavaleiros da Távola Redonda, mas na verdade eram histórias um pouco independentes. Mas ao longo dos tempos, isso aí acabou interferindo, né, na contagem da história mais profunda. Um dos casos é esse aqui, ó, a história do Mago Merlin. A história do Mago Merlin é uma história bem interessante que conta um pouco as origens do famoso Merlin, que é um mago que tem uma influência fundamental na história do mito do Rei Arthur e dos Cavaleiros da Távola Redonda. Romance da Távola Redonda, do Chrétien de Troyes, que é mais ou menos um contemporâneo do Sir Thomas Malory, conta várias histórias que envolveram outros cavaleiros da Távola Redonda, não o Rei Arthur, mas outros cavaleiros aqui são retratados em romances da Távola Redonda. Romance de Tristão e Isolda. O conto Tristão e Isolda, que é um conto realmente muito dramático, envolve um dos cavaleiros famosos do Rei Arthur, que é o cavaleiro Tristão, o Tristan, né? Tristão, cuidado que essa tradução é mais literal, então não tem a ver com um cavaleiro triste, não tem nada a ver com isso não, tá? Tristão, porque o nome dele era esse em inglês. Em inglês, Tristan não quer dizer triste, quer dizer, né, um nome próprio. Então o romance é muito legal. Percival é outro takezinho, outro trechinho de Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda, muito importante. Por quê? Percival seria o cavaleiro que encontraria o cálice sagrado. Tá? É importante a gente destacar que existem dois momentos muito marcados na história do mito do Rei Arthur. O primeiro momento é o que a gente chama de pré-vulgata. O que é a pré-vulgata e a pós-vulgata? É um momento em que a Igreja Católica, a Igreja Cristã, passa a interferir diretamente nos mitos da antiga Inglaterra, da antiga Grã-Bretanha, né? Vocês sabem muito bem que o cristianismo chega à Grã-Bretanha quando já existia uma cultura popular muito forte. Isso é o que nós chamamos de pré-vulgata, tá? A vulgata de uma forma geral. Que aí, quando a Igreja Católica chega, ela muda o panorama totalmente da cultura da antiga Grã-Bretanha e ela ela transforma o mito do Rei Arthur num mito católico, num mito cristão. Ele não era um mito cristão, um mito católico antes da Igreja Católica chegar à Grã-Bretanha, dominar, né? Porque o Império Romano passa a dominar a Grã-Bretanha e a partir dali ela institui uma nova visão, né? Questão ideológica, uma nova visão do mito do Rei Arthur. O mito do Rei Arthur, que era um mito pagão, que era um mito que não tinha um compromisso com a Igreja Católica, né, apostólica romana, ele passa a ter esse vínculo direto, objetivo. O Rei Arthur perde o seu status enorme, gigantesco, e passa a ter um status menor. Ele passa a ser um servo de Deus, alguém que está buscando Deus, e daí surge o mito do cálice sagrado, né? O famoso The Holy Grail. The Holy Grail é o cálice sagrado. O cavaleiro do Rei Arthur, na pós-vulgata, ou seja, depois que a Igreja Católica entra
na Grã-Bretanha, é o cavaleiro que vai encontrar finalmente o cálice sagrado. O cálice sagrado, em tese, seria o cálice em que a mãe de Jesus, né, Maria, teria recolhido dentro de um cálice o sangue do Salvador, de Jesus Cristo, tal. E essa busca pelo cálice sagrado, que foi meio que incluída pela Igreja Católica no mito arturiano, no mito do rei Arthur, traria a salvação. O rei Arthur, num determinado momento, num determinado período da vida dele, teria cometido erros, né? Como, por exemplo, a questão da traição, né? A traição da Guinevere, do Lancelot, quem sabe mais ou menos sabe o que eu estou falando, né? Que o Lancelot, assim que conhece o primeiro cavaleiro do rei Arthur, o cavaleiro mais importante do rei Arthur, se apaixona pela rainha, pela Guinevere, que já era casada com o rei Arthur. Isso aí causa um grande problema, uma grande celeuma, um triângulo amoroso, e provoca um pecado, depois da interferência da Igreja Católica, no mito do rei Arthur. Para se compensar desse mito, desse pecado, né, o mito do rei Arthur tem que beber do sangue de Jesus Cristo. Né? Quando você faz a comunhão, né, que é um ato muito tipicamente cristão, tipicamente católico, né, você bebe o corpo você come o corpo de Cristo, né, você ingere o corpo de Cristo nas hóstias, né, e ao mesmo tempo você também bebe um gole de vinho, que seria o sangue de Cristo. Isso aí tem a origem nesse mito católico que foi meio que imposto pela Igreja Católica no mito arturiano, no mito do rei Arthur. Então, Arthur cometeu o pecado, ele é obrigado a tomar do cálice sagrado para se purificar. Tá? Isso é uma interferência no mito do rei Arthur. O mito do Arthur era anterior a isso. Mas, quando a Igreja Católica chega lá, na Idade Média, né, a famosa Idade Média, ela passa a interferir no mito do rei Arthur e modifica a história original do rei Arthur. E o rei Arthur tinha uma associação anterior muito próxima a Deus. Tanto é que o rei Arthur era imaginado, e até hoje ainda é um pouco imaginado dessa forma, como alguém que salvaria a Inglaterra, salvaria a Grã-Bretanha num momento trágico. Ele voltaria à vida para salvar a Grã-Bretanha. Tá? Outra versão do romance cristão Isolde é esse daqui. Esse aqui do Joseph Bédier, ou Bédier, não sei se é francês, porque os franceses foram os primeiros a botar por escrito as histórias mais famosas desse ciclo, chamado ciclo arturiano, que são todas as histórias do rei Arthur e dos Cavaleiros da Távola Redonda, que pertenciam a uma cultura oral, eram contados de pai para filho. E aí vários autores, quando a imprensa começou a ser escrita, transcreveram para o papel. Então você pode encontrar, por exemplo, o do Joseph Bédier e do Chrétien de Troyes. Tá? São dois autores que se dedicaram a transcrever o mito arturiano. Aqui são duas edições, mas do mesmo autor, do Joseph Bédier, ou Bédier, não sei. Eu não sou bom de francês, peço licença a vocês, tá? E depois, então, já falei do Percival, que é o personagem. E aqui, o resumo de A Morte de Arthur, mas com um autor anônimo. A gente não sabe exatamente quem é que passou para o papel esse resumo da história do rei Arthur. Aqui é um volumezinho pequeno, contando só a parte do rei Arthur, não conta a parte dos Cavaleiros da Távola Redonda. Diferente desse daqui, que conta um pouco mais dos Cavaleiros. E esse daqui, o mais completo, antigo, mais completo, A Morte de Arthur, tá? Do Sir Thomas Malory, que é considerado o mais antigo de todos, pelos pesquisadores, pelos historiadores, tá? Posteriormente, nos anos 80, uma escritora feminista resolveu contar o mito do rei Arthur, mas sob a ótica das mulheres. As mulheres que são personagens muito importantes no mito arturiano, né? Desde a mãe do Arthur,
depois passando para a esposa do Arthur, depois passando para descendentes, não diretamente, que o rei Arthur não teve filhas, ele teve apenas um filho, de acordo com o mito, né? Seria o Modred, que acabaria combatendo o próprio pai, seria uma simbologia do mal, né? Uma série de coisas que a gente não sabe dizer até que ponto são anteriores, são da Vulgata, ou se são da pós-Vulgata. Como eu já falei para vocês, esse momento de ruptura é um momento em que a Igreja Católica chega na Grã-Bretanha, chega na Inglaterra e começa a interferir na cultura, no folclore local. O folclore local passa a ser alterado pela Igreja Católica. Mas nos anos 80, uma autora chamada Marion Zimmer Bradley faz o famoso As Brumas de Avalon, né? As Brumas de Avalon, que já vem com um título feminino, né? As Brumas é feminino, né? As Brumas de Avalon começa a contar a história, a mesma história do rei Arthur, só que sob a ótica das mulheres. Mas é um romance muito bom, tá, gente? É muito bom mesmo. Eu acho que algumas pessoas hoje em dia ganharam um certo preconceito contra esse romance por causa dessa tendência, né, muito ideológica, muito woke e tal, então as pessoas ganharam um certo preconceito. Mas não é verdade. O romance As Brumas de Avalon, contado pela ótica das mulheres, muito importante na história, é muito bom. É um romance em 4 partes, contado por cada uma das 4 mais famosas personagens da história do rei Arthur. A Igraine, que é a mãe do rei Arthur, a Guinevere, que vem a ser a esposa do rei Arthur, a Morgana Le Fay, né? Morgana a Feia, né? Que viria a ser a irmã bastarda, né? A meio-irmã do rei Arthur, e assim se desenvolve esse excelente romance, muito bom mesmo, As Brumas de Avalon, tá? Vale a pena. Você encontra isso tudo que eu mostrei até aqui agora, você encontra bem baratinho em sebo, tá, gente? Você vai encontrar isso em sebo aí, muito baratinho. Tanto esses voluminhos aqui da Nova Fronteira, como As Brumas de Avalon, como aqui do Howard Pyle, como aqui A Morte de Arthur, nessa versão, então aqui você encontra bem baratinho em sebo, e também essa edição mais bacana aqui da Nova Fronteira de A Morte de Arthur. Muito bem, mas o assunto não encerra aí. Existe uma versão ainda mais nova do início dos anos 2000, finalzinho dos anos, início dos anos 2000, recontando a história do rei Arthur e de uma maneira cinematográfica, de uma maneira de série de televisão ou de seriado, se fizerem, né, um encadeamento direto de um episódio com o outro. Tá? Mas é uma série pronta. Eu não sei porque até hoje isso aqui é um volumão que eu tenho aqui na minha mão, não saiu como série. Eu até li que, se eu não me engano, o Coppola, né, o famoso diretor Francis Ford Coppola, comprou os direitos dessa série que eu vou mostrar aqui para vocês, para preparar um seriado ou uma série. Eu acho que seria melhor um seriado, mas vamos lá, que seja uma série, que é chamado As Crônicas de Arthur. As Crônicas de Arthur, de um autor genial, um autor que não só pegou os originais do Thomas Malory, mas também fez uma extensa pesquisa para saber o que a ciência conta a respeito desse período da história, um período da história em que poderia ter existido o rei Arthur. Poderia, porque o rei Arthur, não existe uma comprovação histórica de que o rei Arthur tenha existido, mas existe uma dúvida histórica. Existe uma dúvida. Por quê? Porque existe um período na história em que existem muitos registros de crianças que ganharam o nome Arthur. Isso normalmente indica que existiu algum personagem, alguma pessoa física, verdadeira, que influenciou tantos pais e tantas mães a dar o nome dos seus filhos de Arthur. Né? Isso é um fenômeno que acontece até hoje. Basta aparecer um personagem da história, qualquer que seja, de qualquer área, seja da cultura, seja do esporte, seja do cinema, seja sei lá do que
ele pode influenciar um nascimento, né? Você dar o nome às crianças com o nome desse personagem, né? Eu vou lembrar agora aqui de cabeça um personagem extremamente pop, que é o Gabigol, né? O Gabriel, que foi jogador do Flamengo e acabou influenciando uma geração inteira de Gabriéis, né? Existe um festival de Gabriéis. Por quê? Porque existe um mito de um personagem, de um jogador de futebol que influenciou toda uma geração e daí gerou uma série de crianças com o nome de Gabriel. Tá? Isso é um exemplo atual. Tá? Porém, existe um registro histórico que diz que na época, mais ou menos da Idade Média, não vou precisar o século aqui, existe uma enxurrada de crianças com o nome Arthur. E daí você deduz que existe um personagem histórico que pode ter sido um rei, mas também pode não ter sido, porque o conceito de rei é um conceito difícil de você aplicar, tá? Eu vou explicar por que daqui a pouquinho, mas o conceito é um personagem heróico, é um personagem que agradou uma geração inteira e que gerou várias gerações com o nome de Arthur, tá? E o Bernard Cornwell o Bernard Cornwell fez uma extensa pesquisa, foi se basear em tudo que havia de comprovação histórica da possibilidade do rei Arthur e sobre o momento histórico em que esse personagem se formou para contar de uma maneira mais atualizada as crônicas de Arthur. E transformou a morte de Arthur, o famoso romance do Thomas Malory, em As Crônicas de Arthur, que saiu aqui pela editora. Deixa eu ver se eu falo que eu não quero, tem que ser justo, né? Tem que falar o nome da editora, mas a edição é tão bacana que é difícil até de você achar o nome. Caramba, não tem nenhum nome. É a editora Record, ou Record, né? A editora Record, porque ela não tem o E no final, né? Então eu vou ler em inglês. A editora Record lançou um box lindo, maravilhoso, espetacular, com os três romances do Bernard Cornwell, tá? As Crônicas de Arthur. Ele lançou em 3 volumes. O primeiro volume se chamava O Rei do Inverno, quando ele começa a narrar, e ele narra a história do rei Arthur através de um personagem secundário. Ele não conta através de um personagem, de um narrador, e nem através do próprio rei Arthur. Ele conta através de um personagem secundário que se torna fundamental na história, né? Um cavaleiro, um cara que começa como escudeiro, depois vira um cavaleiro e finalmente acaba se transformando num monge, acaba cedendo à Igreja Católica, e é um retrato muito fiel da época. Eu considero pessoalmente um retrato muito fiel da época. Por quê? Porque ele inclui na narrativa ao momento em que a Igreja Católica chega à Grã-Bretanha, chega ao arquipélago, né? As ilhas da Grã-Bretanha que compõem a Grã-Bretanha e passam a exercer um poder muito forte. O mito do rei Arthur, de certa forma, é um mito muito influenciado por 2 culturas. A cultura original, a cultura das terras, a cultura nativa da Grã-Bretanha e a cultura exterior que foi imposta à Grã-Bretanha no momento em que o Império Romano, né, o Império Romano ainda muito poderoso, tomou conta da Grã-Bretanha, trouxe muitos benefícios, trouxe muita tecnologia, trouxe várias vantagens para o povo da Grã-Bretanha, das ilhas. Quando eu falo da Grã-Bretanha, estou falando do arquipélago, né? De todas as ilhas da Grã-Bretanha, não só a ilha principal, que é a Inglaterra, mas todas as ilhas, e eles trazem muitos benefícios. E o povo fica muito grato e, ao mesmo tempo, começa a assumir a nova religião que os romanos trazem, que é a religião católica, cristã católica, né? E essa dicotomia, esse choque entre as crenças locais, né, e a Igreja Católica que vai chegando, causa um grande conflito. O mito do rei Arthur, de certa forma, é um mito que coloca em xeque esse grande conflito religioso entre as religiões mais antigas,
da Grã-Bretanha, dos druidas, né? Das feitiçarias e outras coisas mais, as que depois os católicos passaram a chamar de religiões pagãs, porque não tinham um único Deus, era politeísta, né? Existe as religiões, a religião católica é uma religião que só tem um Deus, né? Só tem um único Deus. Mas existem as religiões politeístas. Os próprios romanos, antes da chegada da religião católica, eram politeístas. Eles acreditavam em vários deuses, aqueles famosos deuses romanos, né? Zeus, Aquiles, Atlas, Mercúrio, e etc, etc, etc. Né? E aí a Roma, a sede do Império Romano, sofre um massacre da religião católica, se torna totalmente católica, né? Tanto é que se torna, né, a Igreja Católica Apostólica Romana, ou seja, que acredita no cristianismo, que acredita nos apóstolos, né, nos seguidores de Cristo, e é romana. Então, essa Igreja Católica Apostólica Romana invade a Inglaterra, leva essa cultura para lá e massacra as religiões locais, tá? Isso aí é o grande momento histórico em que se desenvolve o mito do rei Arthur e dos cavaleiros da Távola Redonda, né? Um mito que existia antes da Igreja Católica chegar lá e foi meio que trocado, foi meio que, né, manipulado pela Igreja Católica. O volume seguinte é O Inimigo de Deus, porque, de certa forma, o rei Arthur contestava os dogmas católicos, ele não acreditava, né? Apesar dele não querer ficar preso às religiões locais, ele também não concordava com a imposição dos mitos cristãos católicos que entravam na Inglaterra de uma maneira, na Grã-Bretanha, né? De uma maneira muito agressiva, muito forte. Então. O último livro, logicamente, tem o nome de Excalibur. Excalibur, que é um nome icônico, né? A famosa espada que concede o poder ao rei Arthur, né? Em tese, o pai dele deixa o legado dele através de uma espada que estaria enterrada numa pedra, que estaria, né, presa a uma pedra, e misticamente ela só poderia ser retirada pelo herdeiro perfeito, por aquele que seria o grande governante da Grã-Bretanha, né? E isso tudo é muito, mas muito bem narrado, espetacularmente bem narrado em As Crônicas de Arthur, do Bernard Cornwell, que depois escreveu até outros romances, mas eu não considero nenhum deles tão bom quanto As Crônicas de Arthur, que saiu nesse volumão aqui. São 3 volumes dentro de uma caixa bem bonita mesmo, bem legal. Existem outras versões ainda do Rei Arthur, como é o caso aqui desse aqui, do T.H. White, do T.H. White, que é muito conhecida, é muito famosa, né? A Espada na Pedra, que conta apenas o mito do rei Arthur. É uma outra narrativa de A Morte de Arthur, é uma outra narrativa que eu já mostrei aqui para vocês, do rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda. É mais ou menos a mesma história, só que com narrativas diferentes, tá? Aqui é a do Howard Pyle, aqui a do Sir Thomas Malory e aqui a do T.H. White. Tá? Eu tenho até 2 versões aqui do T.H. White, que é bem legal. Todas elas, mas essas são um pouco mais fantasiosas, são menos realistas, tá? Isso é muito importante. A Morte de Arthur do Malory, do Sir Thomas Malory, é um pouco mais fiel à narrativa oral, a essa coisa da cultura oral. O mais fiel é ele. Os outros 2 já são um pouco mais fictícios, já tem mais influências do autor, tá? Outro romance que é muito importante deixar aqui registrado para vocês é A Demanda do Santo Graal, tá? Do manuscrito de Heidelberg. Esse aqui é um manuscrito escrito por um alemão, se eu não me engano, Heidelberg é um alemão, e ele conta o mito do rei Arthur sobre um enfoque totalmente voltado para o conceito da pós-vulgata. O que é a pós-vulgata?
a visão da Igreja Católica do mito do rei Arthur. É a velha história, que já todo mundo sabe, da narrativa, né? Hoje em dia se fala muito isso, né? Politicamente, ideologicamente, que o mais importante é você dominar uma narrativa. Da mesma maneira, isso não é uma coisa nova, não, tá, gente? Muita gente pensa assim, isso é novo, isso é coisa da pós-internet. Não, não é, não. Isso sempre existiu, tá? Alguém resolve dominar uma narrativa. Então, para isso, ele transfigura, ele transforma histórias e conta do seu jeito. Eu sempre gosto muito de citar uma frase do filósofo Betinho. Betinho é um filósofo da progressista, da esquerda, que cita muito uma frase que existe uma maneira, ele usa essa frase, tá? Aspas. Existe uma maneira de fazer a história e uma maneira de contar a história. Essa frase do Betinho, que é um exilado político brasileiro, muito famoso, sociólogo e tal, é uma frase que, na minha opinião, resume a questão da narrativa. Existe uma maneira de fazer a história e uma maneira de contar a história. Olha o detalhe. Então a história acontece de um jeito, mas eu conto de outro. Isso é uma frase emblemática que muita gente repercutiu do Betinho, o irmão do Enfio, Betinho, né? Irmão do Enfio, que era um chargista brasileiro, humorista brasileiro, muito famoso. E ele usou uma frase que eu considero maravilhosa, extremamente inspirada. Existe uma forma de fazer a história e uma maneira de contar a história. Então você pode fazer a história de um jeito, mas conta de outro, para tornar ela mais agradável. Isso é uma prática muito, muito mais antiga, que já foi praticada por muita gente séculos passados, tá? Muito antes, inclusive, da Alemanha nazista e de alguns profetas dessa coisa da narrativa, né? Muito antes disso, a igreja já praticou isso. Por exemplo, na Grã-Bretanha, quando eles chegaram lá com o Império Romano dominou a Grã-Bretanha, e a Igreja Católica transformou os mitos nacionais, as religiões, os cultos nacionais, em cultos cristão-católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, que passou a dominar a Grã-Bretanha. E uma das formas de criar isso foi a demanda do Santo Graal, quando você pega o mito arturiano e transforma numa coisa cristã, católica. Então, o Arthur se presta muito mais a um servo de Deus, de Jesus Cristo. Não estou questionando aqui que a história não seja interessante. É interessante, sim, é bem legal. Tem algumas histórias aqui bem legais mesmo, como ficção. Mas não resta dúvida que foi uma transformação de um mito mais antigo em um mito que favorecia, que interessava a narrativa do cristianismo, do catolicismo, tá? Então isso aqui é um capítulo muitíssimo interessante da história, que eu espero que vocês se interessem em ler. É muito bom mesmo. Todo o mito do rei Arthur é muito bom, desconsiderando a maior parte que foi feito no cinema e na televisão, nas séries, seriados, televisão, quase tudo, todos os retratos de cinema, de filmes e de séries, é muito ruim, exceto exclusivamente um filme chamado Excalibur. Excalibur é um filme absolutamente sensacional, que se prende bem mesmo à história contada pelo Sir Thomas Malory, na primeira transcrição do rei Arthur. Sir Thomas Malory. E é o que foi usado pelo John Boorman, diretor John Boorman, para escrever, para fazer o roteiro, para contar a história contada em Excalibur, o filme de 1981. Excalibur, de 1981, é o filme mais fiel à história original do rei Arthur. Logicamente que a história do rei Arthur é muito longa, é muito extensa, tem muita gente, não cabe num longa-metragem, é impossível nisso. Talvez numa série, mas num longa-metragem não cabe. Então Excalibur fica preso exclusivamente ao mito do rei Arthur, tá? Arthur Pendragon é a história que é contada ali. Os outros cavaleiros aparecem ali como figurantes. Então é muito importante, eu adoraria
que o Coppola, que a família Coppola, um dia fizesse uma série baseada em As Crônicas de Arthur, do Bernard Cornwell, porque realmente é sensacional. Tá bom, gente? Ficou longo o vídeo, mas ficou bacana. Eu espero que vocês gostem. Chegou até aqui? Bota um gostei ou não gostei. Faz parte da brincadeira. Se inscreva no canal, que é importantíssimo. E venha para o nosso clube de membros. Tem muita coisa para a gente apresentar para vocês. E a gente precisa de vocês para apresentar. Se não tiver público, não vale a pena apresentar. Até a próxima.